A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito boa tarde, estamos aqui na Jovem Pan News Campinas, para Campinas e toda a nossa região, com mais um Rumo Metropolitano. Este programa que você confere todos os sábados, 12:30, aqui na Jovem Pan News. No programa de hoje, nós trazemos aqui para os ouvintes o Dr. Carlos Alberto Oliveira, da Oliveira e Oliveira Advocacia, e que também trabalha com leilões, doutor Leilões. Ele vai naturalmente esclarecer todos esses assuntos aqui no nosso programa de hoje. E ao meu lado, o Robson Cabral, que é meu companheiro de apresentação aqui. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Como você bem apresentou, né? Dr. Carlos Alberto vai dar honra de bater um papo com a gente e esclarecer alguns pontos. E nós sabemos de antemão que o direito dele aqui, ele é especialista em direito imobiliário. Não é uma ciência exata, né? Se fosse, não precisava de advogados, era pegar o caso típico, colocar no computador, sairia o resultado. Então, cada advogado tem a sua interpretação da lei. Então, as opiniões do Dr. Carlos Alberto aqui são as opiniões que ele vai dar, baseada na experiência dele, tem muito know-how, e que acredito que vai ser de bastante utilidade para o público em geral. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é uma honra estar aqui presente. Valdenê Amorim, Robson Cabral, todos os ouvintes. Espero estar podendo contribuir aí com algumas informações a respeito do direito imobiliário, a respeito de assuntos relacionados a isso, né? Doutor, quanto tempo no ramo? Eu trabalho com direito imobiliário desde 2004, nesse segmento, né? Na minha advocacia, em 2004. 20 anos ano que vem, então tem que fazer uma festa. Praticamente 20 anos, né? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, em 2004, eu me especializei nesse segmento, né? Com assessoria jurídica para investidores na área de leilão, no direito imobiliário. E posteriormente a isso, uma coisa leva a outra, exatamente, né? Em virtude da advocacia, né, nesse segmento, e com conversas com outros colegas leiloeiros, né, e eu acabei me tornando leiloeiro oficial. E atualmente eu sou cadastrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e faço os leilões designados pelos juízes respectivos. Somente o leiloeiro oficial é que pode trabalhar nesse setor? Perfeitamente. Fazer um leilão? Só o leiloeiro oficial. É uma profissão específica do leiloeiro oficial. Não pode ser feito um leilão por uma outra pessoa que não seja o leiloeiro oficial. E o leiloeiro oficial, ele tem que ser advogado também? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele é designado por algum juiz? Como é que funciona isso? Você se cadastra, tem que ter tempo no ramo? O cadastro é feito pela JUSESP, né, pela Junta Comercial de São Paulo. Você apresenta toda a documentação e depois da checagem feita por eles, você é nomeado, tá, como leiloeiro oficial. Então você pode trabalhar fazendo os leilões de várias especialidades. No caso do Tribunal de Justiça, você tem que fazer um cadastramento, né, através do tribunal lá por São Paulo. Sim. Né, e fica cadastrado pelo estado de São Paulo inteiro. E aí, quem faz a nomeação são os juízes respectivos, mas respeitando as pessoas que se encontram cadastradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Carlos, mas antes de a gente aprofundar no tema de leilões, e aí é uma coisa bem mais específica, primeiramente eu queria perguntar sobre um artigo que eu li no Estadão que saiu, que recentemente o STF validou, eu não sei se o termo correto é esse, o artigo 38 da Lei 9.514/97, que trata sobre alienação fiduciária.
foi um assunto que a gente tratou de maneira mais branda aqui na outra entrevista com o rapaz do cartório e tal. Porque eu perguntei para ele na ocasião quais seria o tipo de escritura que você podia lavrar com pagamento parcelado. Aí ele falou que seria a cláusula resolutiva expressa e alienação fiduciária. Bom, resumidamente aqui da minha parte, pode querer que o senhor explique, essa validação, né, não sei, que o STF praticou, operou, que autoriza a execução da dívida pelo agente financeiro da inadimplência sem interferência da justiça. Então, por favor, para os nossos ouvintes, explique na prática o que significa isso. Essa questão refere-se à alienação fiduciária de imóveis, né? É um procedimento que foi adotado pelos bancos em substituição ao antigo sistema financeiro hipotecário, né? Antigamente você financiava um imóvel pelo banco e ele ficava gravado com uma cláusula de hipoteca. Em virtude das modificações e dos entendimentos das evoluções, né, dos entendimentos. Perfeito. Tá. O banco acabou vendo que a hipoteca não era uma garantia muito sólida, porque a pessoa poderia ter outras dívidas e o imóvel, mesmo estando hipotecado para o banco, ele podia ser alienado forçadamente, expropriado do devedor. Para outro credor. Para outro credor. Aí virava uma disputa de credores. Exatamente. E aí o banco ficava sem a garantia dele. Então foi feito um lobby e foi-se criada a lei de alienação fiduciária. Essa lei, o que acontece? O bem, ele acaba ficando em nome do banco, né? O proprietário do bem acaba ficando como banco e o devedor, né? O fiduciante, né, que é o nome do devedor, né, quem assume o empréstimo, né, o devedor fiduciante, fica com a posse e, feito todos os pagamentos, o imóvel passa a resolver essa questão, né, do financiamento. De forma completa. E fica para o nome do comprador. E aí, a questão da inadimplência, da cobrança disso daí, a lei de alienação fiduciária, ela instituiu o procedimento extrajudicial. Ou seja, você não se faz necessário mais, que era uma regra do sistema financeiro hipotecário, de você entrar com um processo judicial. A cobrança, a constituição, a consolidação da propriedade é feito tudo de forma extrajudicial. Então, o que nós sabemos, né, doutor, que nesse aspecto agiliza muito o processo, né? Porque não dependendo da justiça, que a gente sabe que está sobrecarregada, né? Então faz com que a coisa seja resolvida mais rápido. Isso é uma tendência que o judiciário vem tomando, não só com relação... Já tem os inventários extrajudiciais, exatamente, né? As separações hoje podem ser feitas via cartório. Separa rapidinho hoje, né? Sim. Tá. Sim. E casa rapidinho também, né, doutor? Também, na semana seguinte. Dependendo da vontade da parte, acho que até no dia seguinte. Evidentemente que a gente tá brincando, tem que fazer as proclamas, os procedimentos necessários, mas é rápido. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para aquele ouvinte mais leigo que está nesse momento aqui, conferindo a nossa programação, ouvindo no seu carro, junto com a família, em casa, alguma coisa desse tipo, se esse procedimento dos financiamentos em relação aos imóveis, ele fica mais ou menos parecido com o financiamento de carro? Não. Tem uma peculiaridade. O financiamento de veículo ainda é obrigatório o ajuizamento de uma ação judicial. Você constitui a pessoa em mora, você faz a notificação do devedor, né, que não está pagando as prestações do carro, e aí você é obrigado a entrar com uma ação de busca e apreensão do bem, né, e depois a cobrança
tudo mais, mas obrigatoriamente é judicial. No caso de imóvel, isso é tudo extrajudicial. Se a pessoa faz um financiamento de um imóvel através de alienação fiduciária e ela não paga, você faz a notificação desse devedor fiduciante via cartório de registro de imóvel, tá? O banco, o credor, faz um requerimento lá falando, olha, a pessoa não está pagando, eu quero que você intime para que ele venha aqui e pague os débitos. Não feito esse pagamento, é consolidado a propriedade do bem em nome do banco. Tá? Aí, por dispositivos legais, uma trava de segurança para que o consumidor não perca... Muito prejuízo, assim, exatamente, não tenha muito prejuízo, não acabe sendo lesado, né? De alguma forma, né? Pelas instituições financeiras. Feita essa consolidação da propriedade, os bancos, os credores fiduciários, são obrigados por lei a levar esse bem a um leilão que é feito através de um leiloeiro oficial, também de forma extrajudicial, mas é obrigatório levar para leilão. Isso significa que o banco, a instituição financeira, ela resgata um imóvel hoje mais fácil do que um veículo, do que um carro? Ou não? Se a gente for analisar a questão do judiciário, os procedimentos, que foi sim, o que né? o Robson acabou de falar, né? O nosso judiciário hoje, ele está muito moroso. Isso né? não deixa de ser Então, irônico até, né? Porque em termos de vamos falar assim, o que é mais importante para um ser humano, né? O imóvel ou um carro, né? Então o lobby do pessoal do carro está mais fraco, né? Sim. Mas parece um pouco cruel até, né? Esse negócio de retomar aqui. Eu já conheço pessoas que perderam. Só para ficar mais claro para o ouvintes, que é mais leigo, né? Sem dúvida. Evidentemente que todo esse procedimento extrajudicial, tá, é passível da judicialização. Você pode questionar esse procedimento extrajudicial, ele é válido, como o Robson acabou de falar, né? Foi aprovado aí pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a legalidade desta lei, né? A constitucionalidade dessa lei. Mas não tem mais óbice, né? Mas o que a gente não pode esquecer, desculpe interromper, é que os bancos ele vivem de emprestar dinheiro. Então essa retomada do imóvel também não é uma coisa desejada pelo banco, né? O banco quer prestar dinheiro, tá né? na lei, né? Sim, mas é que isso também favorece ao crédito, né? Porque o bom Sim. pagador acaba tendo um crédito mais rápido, em tese é para isso, mais barato, né? A alienação fiduciária, ela veio em substituição à hipoteca, que antigamente os bancos achavam que eles estavam seguros, né? Mas aí caía no mar exatamente. Aí da justiça. A pessoa que financiou o imóvel, se ela tivesse outras dívidas, quem fosse mais rápido na cobrança, acabava levando E isso primeiro. vale para o imóvel que já foi comprado há 5 anos atrás e existe as parcelas em si para serem quitadas, ou vale só para os imóveis que são comprados hoje? Não, para todos os imóveis. Que tiver né? a figura da alienação, tiver, dentro da lei de alienação fiduciária. Doutor, só para finalizar, que aí o Valdenir falou sobre a questão do carro, que foi muito bem percebido por ele. Então, aí o banco consolida, ou seja, passa a propriedade de fato para ele, aí leva para leilão. Então, por exemplo, o imóvel, a dívida era 200 mil, uma hipótese. Foi para leilão, o imóvel foi arrematado por 300. Aí o banco segura os 200 e repassa os 100 pro devedor que perdeu? Sim, Então o leilão é para isso mesmo, para não mostrar que o banco gostou da brincadeira, que não tem má fé. Exatamente, é isso mesmo. Ó, vendeu por 250 no leilão. Então o banco fica com o débito. Né? Certo. Mas se o banco vender por menos? Ele não pode. A lei tem as algumas regras, travas né? de segurança. Isso. Então, com relação às regras do leilão, né? Pra gente falar rapidamente. Sim, então, sim. ele vai num primeiro leilão pelo valor que o bem tem. Quando você faz um financiamento, né, de um imóvel através de uma alienação fiduciária, ele é feito uma avaliação desse bem. Então, o bem tem um valor estipulado lá. Vamos pôr 1 milhão, 100 mil, 200 mil, o valor que foi dado ao bem. Então, o bem vale 1 milhão. Então, no primeiro leilão, ele vai ser obrigatoriamente leiloado, oferecido por esse valor de 1 milhão. Tá? Não tendo pessoas interessadas, ele vai num segundo leilão pelo valor da dívida, acrescida todas as despesas de condomínio, isso aqui, né? Então, às vezes, acontece
da dívida está praticamente paga, né? O devedor ter pago várias parcelas... 90%. Tá quase... Aí tem uma outra travazinha que daí já é o judiciário, que apesar de ser tudo extrajudicial, como eu falei, é passível da judicialização. Você tem como questionar os atos feitos pelo banco na retomada do imóvel, você pode levar à análise do judiciário para ver se foi feito corretamente. Sim, se teve alguma foi. fase, Então, pulou alguma etapa, exatamente, se teve alguma desrespeito, né, à lei, alguma coisa assim. Então aí no segundo leilão ele vai pelo valor da dívida, né? Mas pode acontecer, por exemplo, no segundo leilão, do valor ser maior do que vale o bem. Então o bem é avaliado por 1 milhão, a pessoa não paga nada, as dívidas com IPTU, com condomínio, com despesas de cartório, tudo atrelado, né? Atrelado ao valor do bem, e ele fica às vezes superior ao valor de mercado, né? E aí não vai ser vendido. Mas aí, o banco fazendo essas travas, o imóvel é do banco, ele vai dar quitação para o devedor, né? E aí ele vai vender o bem do jeito que ele... Muito bem. Entende? Assuntos importantes aqui no nosso Rumo Metropolitano, na Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região. Esse programa você confere todos os sábados, 12h30, aqui no 100.3 da Jovem Pan News. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Já voltamos com o Dr. Carlos Alberto Oliveira, da Oliveira e Oliveira Advocacia. Rápido intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Metropolitano, este programa que é apresentado todos os sábados aqui na Jovem Pan News 100.3. Hoje trazendo aqui o Dr. Carlos Alberto Oliveira, da Oliveira e Oliveira Advocacia. Mais uma vez estou aqui ao lado do Robson Cabral. Robson, ótimo. Sequência da nossa programação. Tá, doutor Carlos, antes de a gente entrar novamente sobre a questão dos leilões, um outro assunto que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente se refere àquela lei 14.382 de 2022, que é uma lei recente. Eu vou dar o nome oficial dela e depois o senhor explica para a gente aí, que é o princípio da concentração dos atos na matrícula, correto? Sim. E a intenção aqui, pelo que a gente percebe do legislador, foi de deixar a coisa da compra de um imóvel mais tranquila, né? Ou mais fácil a verificação, porque o país é muito grande, né? Então, de repente, a pessoa está vendendo um imóvel aqui e teve uma firma no Acre, né? Ou era um fazendeiro no Rio Grande do Sul, enfim, por causa das dimensões. Mas explica pra gente o que exatamente significa essa lei, de maneira bem tranquila para os ouvintes entenderem, e também ver se essa lei pegou, né? Porque no Brasil tem esse negócio de pegar a lei, vale, não vale. Pra você ver, ter uma ideia, essa aqui do STF que a gente falou anteriormente, é uma lei de 97 da alienação fiduciária e faz uns 5, 6 dias que agora ela está validada. Então é uma coisa pouco... No Brasil tem disso, né? O senhor que é advogado deve estar cansado de ver isso. Então explica pra gente sobre essa lei aqui de 2022 que eu falei? Exato, não, 22 não. 21. Me perdoe, que agora eu me perdi aqui. Você falou 2022. 2022, lei da concentração dos atos da matrícula. Essa lei foi criada na tentativa de facilitar ou concentrar as informações referentes a direitos reais de propriedade, de imóveis, né? Certo. Todos sabem que o que vale a respeito de imóvel é a matrícula do imóvel. Tem até o texto de lei, o artigo de lei, que fala que a transmissão da propriedade só é feita, só é efetivada, consumada com o registro da escritura de uma onde dá a publicidade do ato particular e tudo mais, né? Então tem aquela fala lá que quem não registra não é dono, né? Então o histórico do imóvel, né?
todo o que esse imóvel teve desde a sua criação, né? Existe um lançamento de um condomínio. A incorporadora vai lá, faz um condomínio, tal, desmembra. Cada lote vai gerar uma matrícula, né? Sim. E aí isso é a certidão de nascimento do imóvel e o histórico desse imóvel da vida toda. É a ficha corrida dele. Exatamente, a ficha corrida, né? Vamos falar assim, né? Capivara dele, exatamente, né? Esses termos é mais relacionado às pessoas, à né? área criminal, né? A ficha corrida é a ficha corrida. Relacionado só para quebrar o gelo aqui. Exatamente. Então já vamos emendar, capivara. A capivara, foi o que eu falei, a capivara do imóvel. Exatamente, né? Num termo popular aí é a capivara do imóvel. Então a matrícula é isso. Tudo que tiver relacionado a esse imóvel é para constar na matrícula. Eu falo relacionado ao proprietário do imóvel, Sim. o atual proprietário. Além das questões de propriedade, né, a ônus, a características do imóvel. Antigamente, Então, só um minutinho, um exemplo aqui. Se o Valdenê entrar com uma ação de cobrança sobre mim. Robson, você entrou com uma ação, estou devendo um dinheiro pro Valdenê. O ideal, então, é que o Valdenê agrave aqui nessa minha matrícula, de alguma maneira, judicialmente, Sim. claro, dizendo que tem uma pendência minha com ele. Sim. Que em tal data eu fui lá, Sim. estou discutindo com o Robson que ele me deve. Não está dizendo que deve ou não, mas tem que tem que fazer discutindo. isso. É isso aí. É a publicidade que nós temos uma exatamente. contenda aqui. Tá? A matrícula, ela consta, antigamente ela era dividida, né, em 3 tópicos. A característica do imóvel, as aquisições e os ônus, né? Então, tinha lá na matrícula um pedaço que era a descrição do bem. Aí, em cada estado do país é um pouco diferente, mas em linha... Foi modificada a forma, né, registral, e aí hoje é uma ficha corrida, né, a capivara. Então, são atos... um atrás do outro, numerados. Então, 1, 2, 3, 4, 5... A pessoa comprou, ele era solteiro, quando se casar tem que... Exatamente. Tudo que acontece, se separar tem que averbar na matrícula, isso. que o proprietário casou... Tendo bem imóvel, tudo que acontece na tua vida civil, você tem que mencionar. Então, aí, essa questão da dívida, tem uma dívida com alguém e tal. Então, quando uma pessoa tem uma dívida com você, você ajuiza uma ação contra essa pessoa e essa pessoa vai questionar essa dívida, vai falar que não deve, vai querer brigar judicialmente e tal. Você tem como pedir que o juiz espeça-se um mandado para você averbar na matrícula do imóvel, falar, olha, o Robson, que é dono desse imóvel, ele está sendo processado ali, né? Por quê? Essa lei fala, isso. Né? Essa lei foi feita para quê? Para que todos os acontecimentos fossem gravados na matrícula. Então, quando você for comprar um imóvel, bastaria você simplesmente tirar a matrícula do imóvel, que todos os atos relacionados àquele imóvel ao proprietário teriam que estar constando lá. Você não teria que tirar certidões, quer dizer, a tentativa era... Mas na prática, como acontece? Ou por enquanto, como está acontecendo? Então, na prática, essa lei não está sendo ainda não muito pegou. Utilizada, né? Como é uma lei nova, né? É um procedimento novo, existe ainda a interpretação mais antiga do judiciário. Então, na prática, você acaba tendo que tirar todas as certidões, tal, porque antigamente você ia comprar um imóvel, você tinha que tirar uma certidão vintenária, que chamava. Sim. Que você puxava os últimos 20 anos do imóvel. Se esse imóvel tivesse passado por 10 proprietários, você tinha que tirar a certidão dos 10 proprietários. Tal. Isso mudou um pouquinho, né? Esse prazo de 20 anos foi reduzido para 10 em 2002 com a mudança do nosso Código Civil, né, que alterou o prazo máximo prescricional para 10 anos. Mas existem outros prazos menores. Então, doutor, na prática hoje, para as pessoas que querem adquirir um imóvel, primeiro que consulte, procure uma imobiliária, que vai tirar certidões, né? Sim. Se quiser levar para algum advogado, mas certidões são coisas fáceis de analisar, sim ou não, né? É fácil de ver. Sim. Se tiver algum problema, claro, contrata um profissional e continua fazendo do mesmo jeito ainda, né? Até essa lei pegar, vamos falar assim, com o tempo vai ter decisões, né? Entendimentos igual, né? Jurisprudenciais, né? Que aí vai ser... Essa lei, ela fala que o que tiver na matrícula é o que vale. Se não tiver na matrícula,
Pode comprar tranquilo. Pode comprar, mas a pessoa não vai poder alegar que fraude, não é terceiro de boa-fé, alguma coisa assim. Mas na prática, melhor o judiciário não tem interpretações assim diversas, né? Então eles, os juízes, os tribunais, tudo, eles falam que é prudente você ter uma cautela a mais. Então, tirar as certidões, né, de distribuições cíveis, trabalhistas também mais fácil também, e tudo mais. Hoje, até né? porque o direito do trabalho, né, por proteger, né? Não segue muito a regra, né? Exatamente. Então, a teoria lá na prática não funciona muito. Então, direito processual civil para o trabalhista é um pouco diferente, né? Eles passam por cima, porque é crédito alimentar, é para a pessoa comer e tal. Então, tem esse entendimento. Essas características. Muito bem. Aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos conversando aqui no nosso Rumo Metropolitano com o Dr. Carlos Alberto Oliveira, da Oliveira e Oliveira Advocacia. Me surgiu uma dúvida aqui e eu queria tirar essa dúvida. É referente ao registro ainda que o senhor acabou citando aí. É uma pessoa que comprou, está ouvindo a nossa programação nesse momento aqui na Jovem Pan News, em Campinas ou em toda a nossa região. A Jovem Pan vai para 60 cidades. Ela comprou o imóvel, foi no cartório, fez o trabalho lá direitinho do cartório. Escritura, mas não fez o registro. Ela ainda não é oficialmente proprietária desse imóvel, é isso? Sim, exatamente. A legislação brasileira, né, ela determina que a pessoa só adquire a propriedade do bem com a efetivação do registro na matrícula do imóvel. Então, você passa uma escritura, você vai num cartório, num tabelionato, você faz uma escritura... Em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer lugar. Passar a escritura. Inclusive, um imóvel daqui de Campinas, você pode passar a escritura dele em qualquer outro estado. Não necessariamente aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Você pode passar no Rio Grande do Sul. Sim. Mas o mais importante é o registro. Sim, perfeitamente. E o registro, ele tem que ser feito na comarca, né? Então, Campinas, hoje ela possui 4 cartórios de registro de imóvel. Que está precisando aumentar isso aí, né? Sim. Mas aí o registro é obrigatoriamente nesse cartório. Feito. Robson. Doutor, eu posso dizer assim, essa pergunta do Valdenir foi muito pertinente, que uma escritura sem registro, ela, claro que tem valor, mas só entre as partes que foi feito o negócio. Ela não tem publicidade, ninguém tem como adivinhar, né? Por isso que tem um cartório de registro, você vai lá, puxa uma matrícula, aí sim você vê que né, evidentemente que tem seu valor, né? Uma escritura tem seu valor, mas só entre nós, né? Que fica, né? Quem lavrou, né? Doutor, vamos agora passar para a sua parte também muito importante na profissional, que é sobre os leilões, porque é um leiloeiro muito conceituado, tem o seu site que depois você vai passar para a gente, para depois o pessoal. Mas vamos lá então, vamos lá para o leilão, que também é uma forma de movimentar o mercado imobiliário. Enfim, qualquer pessoa pode participar, pode comprar, arrematar um imóvel. Como é que funciona assim? Eu quero começar a comprar imóvel em leilão. Vou lá, entro no site do Doutor Leilões, puxa, tem um apartamento, eu tenho um terreno aqui que é interessante. Como é que eu tenho 21 anos, tenho 18, eu tenho que provar que eu tenho conta de dinheiro no banco, eu tenho que ter nome bom. Como é que funciona isso aí, em tese? Vamos lá. A princípio, qualquer pessoa capaz pode participar do leilão, né? Então, hoje, qualquer pessoa acima de 18 anos tem a capacidade civil e ela pode estar arrematando bens em leilão e tal. A lei tem, nos leilões judiciais, a lei tem alguns impedimentos, algumas pessoas que não podem comprar. Então, no meu caso específico, né, eu como leiloeiro, quando eu sou nomeado pelo juiz para fazer um leilão, eu não posso comprar esse imóvel que eu mesmo estou vendendo. Certo. Nem eu, nenhum parente meu até 3º grau. Né? Interessante. As pessoas, os funcionários do judiciário também são impedidos. Os advogados das partes, né? Então lá, um condomínio está executando uma pessoa porque ele não está pagando o condomínio. Então o advogado do condomínio e o advogado do devedor também não pode comprar, ele está impedido. Teoricamente teria uma informação privilegiada, é isso?
Não digo que seria uma informação privilegiada. É lógico que tem, porque você tem acesso a tudo. Com certeza. Mas hoje, né? A publicidade é muito fácil, né? Hoje está muito fácil de você ter acesso às informações. Então, hoje o processo ele é digitalizado, você consegue fazer uma análise, você consegue verificar tudo o que está acontecendo. Mas também, voltando à questão do leilão, quando você coloca um imóvel no seu site, tem até o acesso à matrícula, tem tudo, né? Sim, a informação é bem... a gente procura colocar o maior número de informações, né? Para que a pessoa interessada em arrematar o imóvel consiga ter todas as informações. Né? Hoje eu acho que o bem mais valioso que a gente tem hoje é a informação. Claro, né? Com certeza. E é isso que nós estamos fazendo aqui, informando os nossos ouvintes, trazendo a sua experiência. Doutor, nós estamos finalizando o programa. Vamos fazer assim, qual o conselho que você daria para quem está começando a querer comprar imóvel em leilão? Porque a gente sabe que... Tem muito curioso, né? É muito curioso e também você arremata, mas aí tem várias situações que você fica 2, 3, 4 anos sem poder dispor do bem. Assim, qual que é o primeiro conselho? Aquela questão, se está incluso o IPTU, não está incluso o débito de IPTU, se está incluso o condomínio, de maneira sucinta, né, Valdenir? Que nós estamos no finalzinho, mas é muito importante o senhor dar essa última dica pra gente aí. Perfeito. Realmente, né? Não é aquela realidade suprema que você fala, fui lá, arrematei e eu vou levar. Né? Certo. Podem acontecer alguns imprevistos, alguma nulidade processual, né? Que acaba anulando a arrematação posterior. Observar o edital é fundamental. Sim, perfeitamente. É o primeiro passo. Exatamente. A leitura do edital, com todas as vírgulas, pontos, isso é primordial, né? Então, se faz necessário uma assessoria, né? Evidentemente que a pessoa consegue fazer essa análise sem ter a assessoria de um advogado. Dá sorte de não ter problema, né? Sim. Mas é o ideal, né? É o ideal, né? Então, eu sempre recomendo, né? Eu acho que em qualquer segmento, sempre vá consultar uma pessoa especialista, alguém do ramo. Mas o leilão, então, você vai comprar um imóvel. É bem capcioso o leilão, né? Tem vários. O edital é um negócio... Sim. E tá sempre mudando, né? Sim. Como você falou no começo do programa, Robson, os entendimentos são variados. Então, tem juiz que entende de uma forma, tem juiz que entende de outra maneira, de outra forma. Então, é importante você tentar obter o maior número de informações, todas as peculiaridades do bem que está sendo leiloado, justamente para não entrar numa fria. Muito bem, doutor Carlos Alberto Oliveira, da Oliveira e Oliveira Advocacia, conversando com a gente aqui no nosso Rumo Metropolitano. Nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você desse o endereço, o site e tal, para entrar em contato com a sua advocacia e principalmente com o doutor Leilões. Certo. Agradeço a oportunidade dada por vocês. Obrigado, Valdenir. Obrigado, Robson. Espero ter contribuído aí, conseguido passar as informações aí para que os ouvintes, né, tenham eventualmente algum esclarecimento aí com tudo que foi falado e tal. Importante. E me colocando à disposição aí, né? Quem quiser entrar em contato, qual é o site? O site meu de leilões é o www.drleilões.com.br. DR de doutor, abreviatura de doutor, né? Ok. E entrando no site, tem os nossos telefones lá. E tô lá à disposição para... Só repetindo, então, e confirmando o site. www.drleilões.com.br. Muito bem, aqui no Rumo Metropolitano, aqui na Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região, nós conversamos com o doutor Carlos Alberto Oliveira. Nós ficamos muito agradecidos pelos esclarecimentos, acima de tudo, trazidos aqui no nosso Rumo Metropolitano. Eu que tenho a agradecer a oportunidade dada por vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Valdenir.
prazer Tá ótimo, doutor. estar aqui, o Robson Cabral. Até a próxima. Muito Tá obrigado. Bom? Um abraço. Próximo sábado, 12:30, estaremos de volta, Robson. Isso mesmo, Valdenei, um abração. Fica com Deus. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Imobiliário. Apoio Rumo Imobiliária. Intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br